Olá, tudo bem? Eu me chamo Nayara Cristiane e vou contar um pouquinho para vocês sobre minha história. Bom, eu ingressei na minha faculdade em 2017 e não vou negar que foi muito difícil várias coisas, várias questões. Quando a gente vai para a faculdade, a gente realmente aprende a estudar, né? Então, eu estudei a vida toda em escola pública e o nível que eu era cobrada na escola pública era bem diferente do que eu fui na faculdade. Então, para mim, inicialmente foi bem difícil certas matérias e tudo. E muitas vezes a gente se pega perguntando se aquilo é pra gente mesmo, né? Eu, desde pequena, sempre amei matemática, sempre fui apaixonada por lógica. Eu amava quando surgiu computadores e essas coisas, e internet, aqueles joguinhos de pura lógica, né? Não sei se alguém aí vai lembrar, mas, por exemplo, aqueles testes do Albert Einstein, que você tinha ali 5 casinhas, você tinha que colocar. é, por exemplo, Maria tá na casa amarela, a casa azul é do lado da vermelha. Eu acho que quem for da minha época provavelmente vai lembrar. E tudo que envolvia lógica, assim, era algo que brilhava meus olhos, sabe? E eu descobri na computação uma forma aí de ganhar dinheiro e poder trabalhar com algo que eu gostava, né? Que é puramente a lógica e a matemática e as coisas exatas, né? Então, programar para mim é basicamente isso, né? A gente tem que utilizar a lógica ali para conseguir resolver problemas e isso para mim foi muito bacana, né? Então foi uma escolha aí totalmente assertiva, mas isso não quer dizer que a todo momento a gente pode se sentir inseguro. Já tem 5 anos que eu atuo aí no mercado de trabalho e uma das coisas que eu pensei que iria acontecer é que com o passar do tempo eu ia ficar muito confiante, que eu ia ser aquela pessoa que ia saber resolver tudo, que eu ia olhar para as pessoas que eu admirava tecnicamente na área e ia falar, olha, agora eu sou tão boa profissionalmente quanto essas pessoas, né? E isso é sempre um grande engano da gente pensar que o tempo por si só ele vai mudar algo assim tão repentinamente, nem talvez não repentinamente, porque a gente está falando de 5 anos, mas ainda assim é algo que vai muito além. Primeiro, porque eu sou mulher na área da computação, então não é de se espantar, não é surpresa para ninguém que as mulheres são minorias ainda, né, na área de computação. Então, quando eu fiz faculdade, por exemplo, na minha turma eram umas 40, 50 pessoas e só 5 eram mulheres, né? Então, era a grande minoria ali, né? Cerca de 10% ou menos ali. Então, desde sempre eu enfrentei esse cenário de muita estranheza, né? Porque quando a gente não se enxerga naquele lugar, a gente começa a achar que a gente não pertence. E isso às vezes fica muito no nosso inconsciente, né? Não é algo ali tão consciente para nós. E por isso eu vim aqui, porque eu acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. E todas as vezes que eu vi uma mulher na área da computação, ou eu tinha oportunidade de assistir uma palestra, bater o papo com alguém, eu admirava muito a pessoa e eu sempre ficava imaginando, nossa, que legal essa pessoa trabalha em tal lugar, essa pessoa chegou em tal patamar que eu gostaria de ser e estar um dia, né? Também. E eu sempre achava que quando eu chegasse lá, aí assim as coisas iam mudar totalmente. Que aquele friozinho na barriga, aquela incerteza, aquela insegurança não iria existir mais. Só que aí eu fui conhecendo ao longo do tempo um termo que é bem comentado atualmente, que é a síndrome da impostora. E infelizmente eu descobri que essa danadinha realmente faz a gente às vezes perder o sono ou achar que a gente não merece tanto, achar que a gente não deveria estar ali, né? Então, para quem não conhece ou nunca ouviu falar nesse termo de síndrome da impostora, ela atinge muitas mulheres, principalmente na área da computação, porque justamente por esse quesito que eu comentei da gente às vezes não se enxergar na área,
não ver representatividade e começar a se questionar se a gente deveria estar ali, começar a desvalorizar o nosso próprio trabalho achando que a gente não é boa o suficiente. E isso tudo por vozes da nossa cabeça, né? Não é nada de, mas você tá recebendo feedbacks negativos, você constantemente tá tendo indícios ali, indicativos de que você não deveria estar nessa área. Não, às vezes muito pelo contrário. Às vezes você tá ali recebendo feedbacks positivos, às vezes você ganha um mérito, uma promoção na sua empresa. E a primeira coisa que acontece quando vem essa coisa positiva é: meu Deus, vão descobrir a qualquer momento que eu sou uma farsa. Eu não mereço isso aqui. Então, isso é algo que existe, é algo que muitas pessoas passam e tá tudo bem, se você também estiver passando ou se você já sentiu isso. Isso também faz parte e isso é algo que dá pra gente trabalhar. E não, isso não vai sumir ao longo dos anos como eu imaginei que sumiria. Então, eu sempre achei que quando eu fizesse 5 anos ali de mercado de trabalho, eu estaria bem mais confiante do que eu era no início. E a verdade é que a gente vai se redescobrindo, né? Redescobrindo novos medos, redescobrindo novas falhas, novas habilidades que estão faltando. E às vezes a gente fica numa eterna luta, numa eterna corrida contra a gente mesmo, em tentar se tornar algo perfeito, algo que não erre, alguém que não tem nenhum tipo de aprendizado a ser feito, né? Porque é isso que às vezes a gente se coloca, né? Essa pressão de eu não posso chegar a um lugar sem saber tudo o que eu acho que aquela pessoa ali sabe também. Não posso estar naquele lugar se eu não for a pessoa que dedicou o meu dia inteiro estudando e me provando e fazendo por merecer por estar lá. E isso é uma cobrança e uma pressão muito grande, que às vezes a gente pode se impor. E é necessário que a gente tenha um cuidado especificamente com isso, porque a gente precisa se reconhecer, se autovalidar. Se hoje eu tenho 5 anos de experiência, eu preciso parar e respirar quando me vêm esses medos e falar: olha, se eu tivesse aqui do lado daquela Nayara que começou no primeiro dia de trabalho, eu teria muito que ensinar para ela. Eu teria muitos aprendizados, eu teria muito o que compartilhar. E se ela olhasse para mim e eu fosse uma terceira pessoa, uma pessoa que ela não conhecia, eu tenho certeza que ela sentiria orgulho. Eu tenho certeza que ela estaria super feliz e querendo estar onde eu estou agora. Então, por que eu preciso me cobrar e me comparar sempre com o impossível? Porque quando eu atinjo a minha meta, já tem 3, 4, 5 outras para parecer que é uma corrida sem fim. Então, se você também tem esse sentimento, assim como eu tenho uma proposta para que você faça esse exercício, que é uma das coisas que me ajuda bastante. Pense em você quando você estava na faculdade, quando você estava lá no início, no seu primeiro dia de trabalho, seu primeiro dia de estudo, e pensa só o tanto que você já evoluiu de lá para cá. E nunca se esqueça dessas questões, porque tudo isso importa, e importa muito. E você, não te conheço, mas eu tenho certeza que você tem muito a entregar e muito a agregar com as pessoas, com o seu redor, com sua equipe, com tudo que você realmente se propôs. Então, ao invés de se ficar se martirizando, se questionando ou se propondo a metas impossíveis, se propõe a se elogiar mais, a fazer o seu máximo naquele dia e ficar feliz com isso, mesmo que seu máximo seja diferente a cada dia. E se você quiser mais vídeos como esse, me segue, se inscreve no canal e fique de olho, porque talvez eu apareça mais por aí. Um grande beijo e vamos nessa!